Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Filipenses 4, um texto bem conhecido, mas eu creio que a gente vai tirar algumas lições bem importantes e proveitosas para a gente. Efésios 4, desculpa, Filipenses 4, desculpa, Filipenses 4. Do versículo 6 em diante, tá bom? Então eu vou ler aqui, Efésios 4, de 6 em diante, diz assim. Eu vou só pedir para você fechar o seu microfone e se você precisar falar, você pode abrir, tá? Mas só para não ficar com ruído acontecendo aí, tá bom? Então, se você precisar perguntar, quiser perguntar, você pode perguntar. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Tá bom? Filipenses 4, 6. Diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes de mim, e ouvistes de mim, e vistes em mim, isso fazei, ou isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Aí no versículo 10 em diante, diz assim, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da minha necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar por necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aí. Bom, Paulo aqui está escrevendo à igreja de Filipos e ele está falando sobre ansiedade, sobre as pessoas não ficarem ansiosas. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava preso. E ele estava sofrendo o fato de estar preso. Tanto que ele recebe dessa igreja uma ajuda. Naquele tempo ele estava preso numa casa separada, então ele estava impedido de sair daquela casa, mas ele estava de uma maneira até confortável. Mas ele estava ali e ele precisava de alguns recursos, e a igreja de Filipos manda esses recursos para ele. Né? E aí ele faz meio que uma brincadeira, começando dizendo assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, em vez de vocês ficarem ansiosos, levem todas as coisas a Deus em oração, mas façam isso com ações de graças. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu peço alguma coisa para Deus, eu já peço agradecendo a Deus pela resposta que Ele vai dar. A resposta que Ele vai me dar pode não necessariamente ser aquilo que eu espero, mas como eu sei que Ele é Deus e que Ele conhece todas as coisas, e que Ele me ama e que Ele cuida de mim, eu sei que a resposta que Ele tem para mim vai ser o suficiente para a minha vida. Vai me abençoar na medida que eu preciso. E aí, a partir do versículo 10, ele começa a falar, ele agradece a oferta que ele recebeu, e ele fala assim, eu não digo isso por causa da necessidade, pois eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. E aí ele fala o seguinte, ele aprendeu. Como é que faz para a gente aprender alguma coisa, gente? Me ajuda aí. Como é que se aprende alguma coisa? Matemática, por exemplo, fazendo exercício. Quebrando a cara. Muitas vezes é quebrando a cara. É pela experiência, Praticando. Eu tenho que passar por algumas coisas para aprender, tá certo? Ou olhando os erros dos outros. Esse é o como é que é, Bri? Ou olhando os erros dos outros. Exatamente. Existe o esperto, que ele vai olhar o erro dos outros. E existe a Priscila, que vai errar para aprender. Mas é exatamente por isso que ele está falando isso. Ele está falando assim, ó, gente, olha para mim. Eu aprendi. Eu tive que passar por um monte de coisas. Então vocês aprendam comigo.
Eu aprendi, e o que ele fala é interessante. Eu aprendi por causa, a contentar-me em toda e qualquer necessidade. Ele aprendeu o quê? Ele aprendeu a passar necessidade e aprendeu a ter abundância também. Aí você pode pensar assim, ué, eu tenho que aprender a ter abundância? Não é fácil você ter abundância? Não. Muitas vezes, quando a gente tem em abundância, a gente não sabe usar. A gente despreza, muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente fica orgulhoso, muitas vezes a gente fica mesquinho, a gente não sabe dividir. Então, Paulo está falando aqui o seguinte, cada situação que eu passei me ensinou alguma coisa. Então, eu sei ter abundância, sei ter escassez e passo por essas situações, não simplesmente que eu me conformo com essa situação. Ah, hoje eu não tenho, eu sei viver sem ter. Não, não é isso que ele está falando. Ele fala assim, eu sei passar contente. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Contente aqui quer dizer satisfeito, pleno. Não importa a situação pela qual eu passe, eu estou satisfeito. Eu tenho aquilo que eu preciso. Deus me ensinou a passar a necessidade, mas também me ensinou a passar até a abundância. E aí ele termina esse texto, né, dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto aqui é um texto muito usado e muito conhecido. As pessoas falam, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o posso, as pessoas acham que é ter permissão de fazer. Eu tenho permissão de fazer qualquer coisa naquele que me fortalece. Mas não é isso que o texto está falando, pelo contrário. O texto está falando, no contexto que ele está dizendo, assim, eu posso passar necessidade, eu posso ter abundância, eu posso ter escassez, porque em qualquer situação que eu passar, eu conheço aquele que me fortalece. Eu vivo na dependência de Jesus. É Jesus quem me fortalece, é Ele quem me capacita a viver qualquer tipo de situação. Então eu posso sim passar pela escassez, eu posso sim passar pela abundância, porque em todas essas situações, aquele que me fortalece está comigo, Jesus está comigo. E muitas vezes a gente passa por esses momentos, e talvez estejamos passando agora num momento de pandemia, de crise, de necessidade, de desemprego, de medo, de preocupação com o amanhã, não sei se vai ter vacina para mim, quando eu vou tomar minha vacina, será que eu vou ficar doente? Se eu pegar essa doença, será que eu vou ser curado? Será que eu vou morrer? Né? E o que o texto está ensinando para a gente é assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo está falando de quem, gente? Ele está falando da experiência que ele tem com Jesus. Aquele que fortalece Paulo é Jesus. E ele conhece Jesus de uma maneira tão profunda que ele vai saber que esse Jesus não vai permitir que nada o afaste do seu amor. E para isso eu queria ler com você Romanos 8. Dois textos de Romanos 8 que eu acho que são importantes e são complementares para essa palavra que eu estou trazendo hoje. Então, Romanos 8, versículo 28 e 29 dizem assim, primeiro texto que eu quero ler. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse também é um texto muito conhecido, que fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem. E muitas vezes as pessoas leem rápido isso aí, não entendem, acham que comigo só vai acontecer coisa boa. Não, eu sou crente, eu sou de Deus, o Senhor me escolheu, e eu amo a Deus, então só vai acontecer coisas boas para mim. Não é o que o texto está falando. É que todas as coisas que acontecerem comigo, sejam elas boas, sejam elas difíceis, sejam elas ruins, Deus vai transformar essas coisas numa bênção para a minha vida. Mas a perspectiva que Paulo está falando aqui, que também é uma carta de Paulo, não está falando que vai ser bênção para mim hoje ou amanhã. A gente tem que ler no contexto. O próximo versículo, que é o 29, diz assim, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois, por quê? Por quê? Aí Paulo está explicando por que as coisas acontecem para o nosso bem. Porque Deus quer fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Não é uma bênção imediata.
Não é assim, aconteceu uma tragédia comigo hoje, que será? Vou esperar até amanhã para ver o que Deus vai fazer de bom aqui. Né? Eu perdi o emprego? Não, Deus vai abrir uma porta melhor. Eu creio que vai mesmo, mas não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que ele está te ensinando, e lembra que Paulo lá falou que ele aprendeu? Deus está usando essa situação para te moldar, para te esculpir, para te lapidar de forma que você se torne alguém mais parecido com Jesus. Deus está tirando aquelas rebarbas que tem na nossa vida que impedem a gente de parecer com Jesus. Tem coisas que são defeitos na gente que precisam ser tiradas. E essas coisas que precisam ser tratadas na nossa vida, muitas vezes vêm através da dificuldade, vêm através das adversidades. É isso que o texto está falando. Então, as coisas que Deus transforma em bênção, ela transforma em bênção no sentido de que elas vão transformar a nossa vida e vão ajudar a gente a ficar cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo de Deus. É nos deixar mais parecidos com Ele. Quando Paulo fala lá que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele está falando desse Deus, desse Jesus. E aí eu quero ler com você o finalzinho do capítulo 8 de Romanos, que diz assim, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conhecia tanto a Jesus, aquele que o fortalecia, que ele tinha certeza absoluta, convicção completa de que nada poderia separar Paulo do amor de Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem morte, nem a vida, nem anjos, nem criaturas, nada, nem no céu, nem na terra, nada pode separar do amor de Deus. É por isso que ele fala lá em Filipenses, com tanta certeza e com tanta convicção, que ele podia qualquer coisa naquele que o fortalece. Ele conhecia aquele que o fortalecia. E Paulo, ele fala isso porque ele ensina os filipenses. Quando vocês estiverem ansiosos por alguma coisa, vão até o Senhor. Em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E Ele, que é aquele que guarda os corações, vai dar a vocês a paz que excede todo o entendimento. Essa é a esperança que a gente tem. Quando a gente está ansioso por alguma coisa, e a vida da gente hoje em dia contribui para que a gente esteja ansioso, preocupado, né? Quando a gente está desse jeito, qual que é o remédio para a ansiedade? Levar para Deus a nossa ansiedade. Falar, Senhor, o Senhor conhece as coisas que eu preciso. Eu não consigo controlar. A gente não consegue controlar. Jesus falou assim, o que adianta você ficar preocupado? Você consegue aumentar 1 segundo a sua vida? Você consegue mudar alguma coisa na sua vida? Não. A gente tem que descansar no Senhor. Então, Paulo fala, leva para Deus, com ações de graça, sabendo que o que Ele tem para nós é o melhor que pode acontecer. Eu posso não entender, mas é o que Paulo falou. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quando eu tenho essa certeza, essa convicção, a ansiedade vai embora. Outra coisa, muitas vezes a gente leva as coisas para Deus com medo, falando assim, será que eu mereço? Será que se eu pedir isso, Deus vai me dar? Será que Deus me ama o suficiente? A gente acabou de ler aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu falo isso toda semana, gente, para vocês, e eu falo isso porque eu prego para mim mesmo.
Deus não nos ouve pelo que a gente faz. Deus nos ouve pelo que Jesus fez. Não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Jesus. Eu posso pedir para Deus na certeza de que Ele me ouve, não porque a minha conta está paga, porque eu agi direitinho essa semana. Não é assim. É porque Jesus conquistou isso para mim. E é nessa confiança de pedir alguma coisa em nome de Jesus que eu posso ficar descansado. Eu não preciso me preocupar, não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar ansioso com o que eu vou comer amanhã, porque eu sei que o meu Deus, o meu Pai, cuida de mim e provê aquilo que eu preciso. Eu não preciso ficar ansioso em saber qual faculdade que eu vou fazer. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que dar o meu melhor, mas eu sei que Deus vai transformar todas as coisas em bem, para que eu me torne alguém mais parecido com Jesus, todos os dias. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer de nós. E todas as coisas contribuem para que isso aconteça, porque Ele já nos chamou, já está feito, Ele já nos escolheu para isso. Ele quer transformar a nossa vida, moldar a nossa vida, lapidar a nossa vida. E quem já viu como é que funciona alguém esculpindo alguma coisa, é martelo e batendo na pedra, tirando. Não é coisa levinha, não, dá trabalho. E se a gente usar isso como referência para nós, dói, muitas vezes dói. A gente aprender, a gente ser corrigido, dói. Mas esse aprendizado que Paulo falou, eu aprendi. Não foi fácil para ele também. Ele não nasceu sabendo. Ele passou por situações que o ensinaram. E nós estamos passando todos os dias por essas experiências que nos ensinam e que nos tornam mais parecidos com Jesus. Se a gente responder da forma correta. Como que é a forma correta? Levo para Deus, Senhor, está aqui, ó. Essa aqui é a minha ansiedade. Eu preciso disso, disso e disso. Eu sei que a tua resposta é o melhor para mim. E por isso eu descanso. Eu sei que o Senhor vai me atender, não porque eu mereço, mas porque o Senhor já me deu. Porque o Senhor me ama. Lembra que eu falei? Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar. Não tem nada que possa se colocar entre mim e o amor de Deus. Tudo que precisava ser feito para que eu pudesse me aproximar do Senhor, Jesus já fez na cruz. Ele pagou o preço dos meus pecados. Ele cumpriu a perfeição que eu deveria ter cumprido. E ele recebeu o castigo dos pecados que eu deveria ter recebido. E por isso eu posso me aproximar dele com ousadia. Então, essa palavra que eu queria trazer hoje é para te encorajar, para te incentivar, para te dizer que existe esperança. Se você está ansioso hoje, que você precisa de alguma coisa, chegue-se a Deus, colocando para ele, Senhor, eu preciso disso. Mas se aproxime dele com fé e já agradecendo, sabendo que não importa a resposta que ele for te dar, é o melhor que ele tem para nós. É o melhor. A gente pode descansar. E isso acaba com a nossa ansiedade. Isso tira a nossa ansiedade. Porque a resposta dele para nós é sempre uma resposta de bênção. Ele transforma em bênção aquilo que acontece conosco. Para a glória do seu nome, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Amém?